Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Diabetes 130. Aqui eu falo de educação em diabetes, de como você pode baixar a sua diabetes tipo 2 para 130 após a refeição de uma forma simples e vantajosa para você. Eu sou Marcilene, enfermeira do Açucareto, e a nossa aula de hoje é: a gordura no fígado aumenta a diabetes tipo 2? Ou melhor, a gordura no fígado interfere você baixar a diabetes tipo 2 ou faz com que apareça ou seja a causa de você estar com diabetes tipo 2 hoje? Então, nesse tema, eu vou te mostrar como a gordura no fígado acontece por dentro do corpo, como acontece para você acumular a gordura no fígado e como, se ela interfere para você baixar essa diabetes tipo 2 e te causa dificuldade para manter essa diabetes no controle. Tudo isso e muito mais a gente vai saber nesses detalhes, eu vou te mostrar os detalhes nessa aula de hoje. Então, já te inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, nenhuma aula sobre diabetes tipo 2. E curte esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas com diabetes tipo 2. Só colocando o slide aqui. Então, a gente vai entender como essa gordura no fígado interfere ou aumenta essa diabetes. Como acontece isso? Como essa gordura no fígado aumenta a diabetes? Então, já é um spoiler aqui que ela vai interferir no teu controle da diabetes. Já é um spoiler aqui que a gordura no fígado vai dificultar você baixar a diabetes. A pergunta é: será que você tem gordura no fígado? Já fez? Você sabe como detectar isso? Se é essa gordura no fígado que está interferindo você baixar a diabetes ou não, a diabetes tipo 2, a gente vai ver nos detalhes. Como acontece isso, né? Como a gordura no fígado aumenta a diabetes? Para a gente entender nesses detalhes, a gente precisa entender o que é o fígado e como acontece essa gordura, no fígado, para depois a gente entender, eu te mostrar como ela vai interferir no controle da diabetes, tudo bem? Então, vamos lá. O nosso fígado, ele é o abdômen, né? Dentro da nossa barriga. Embaixo do pulmão, aqui em cima do estômago, localizado, a gente consegue tocá-lo, né? Fica embaixo da costela direita. Então, no exame médico, por exemplo, ele consegue saber se seu fígado está aumentado ou não apenas pelo que no termo saúde chamamos de palpação, né? Um médico ou outro profissional de saúde. Então, fica aqui localizado nessa parte direita, embaixo da costela, embaixo da sua costela. E o seu peso normal é, em média, 1,5 kg. Nas mulheres é menor, em média 1,2 kg. Mede mais ou menos 20 centímetros. Para que eu estou te falando isso? Porque ele acaba aumentando pela quantidade de gordura que tem aqui. E aí, claro que tem outros problemas de saúde que fazem interferir nisso, mas a gente vai focar especificamente na gordura no fígado. E ele tem a função, o fígado tem a função, além de outras funções dentro do organismo, mas de metabolizar, de processar carboidrato, que é o mesmo que açúcar, proteína, fazer processo de hormônios e outras funções dentro do nosso corpo que o
o fígado tem uma função primordial, inclusive por desintoxicar o nosso organismo e também, por exemplo, dentro do nosso sangue tem hemácias, essas hemácias morrem a cada 120 dias. O fígado contribui com esse processamento que essas hemácias morrem, que é essa parte vermelha do sangue, que o baço ajuda a eliminar. Então, o nosso organismo ele é perfeitamente complexo para funcionar em equilíbrio. E o fígado, ele tem essas funções e ele tem uma função aqui que você precisa saber na diabetes tipo 2, que é de armazenar açúcar. Ele armazena açúcar que vem da alimentação, que a gente chama em forma de glicogênio, um termo saudês aqui, mas você vai ouvir falar muito disso, tanto no canal ou de outras coisas, ou de outros assuntos relacionados à diabetes. Então, o fígado acumula o açúcar em forma de glicogênio. Para que ele acumula? Ele acumula para que quando a gente durma, a gente não entre em hipoglicemia, que o nosso corpo acaba revertendo esse açúcar para usar. Quando a gente fica num período de jejum grande, da mesma forma a gente lança a mão, nosso corpo lança a mão desse açúcar acumulado lá no fígado em forma de glicogênio para ser retransformado, né, em açúcar, em glicose, para o nosso corpo usar. Então, o fígado é a primeira escolha do acúmulo de açúcar, que é normal. O problema é quando a gente é demais, que a gente vai entender como acontece a gordura no fígado ou a chamada esteatose hepática, que é a mesma coisa. Então, como o fígado ele é um órgão tanto quanto metaboliza carboidrato, proteína, açúcar, proteínas, várias coisas do nosso corpo, como desintoxica, ele é um órgão acumulador de glicose, acumulador de açúcar. E esse acúmulo que vem da nossa alimentação, principalmente, ele tem uma medida para acumular. Então, lembra que eu iniciei falando do peso dele e do tamanho? Então, ele tem uma média de peso de 1,5 kg, e tem todas as funções primordiais que eu acabei de falar dentro do nosso corpo. Então, se ele acumular demais, concorda que vai dar problema? E quando a pessoa tem diabetes, também vai dar problema. E isso que eu vou te falar agora vai dificultar você baixar a diabetes. E muito, e muito. E vai fazer com que você acumule gordura abdominal. Então, quando a pessoa acumula demais pelo excesso de alimentação, principalmente ajudado, né, com a falta de atividade física, aliado com problema de sono, você dorme muito tarde, não dorme bem, acordar cansado, os estresses da vida, é conjunto isso, não é só uma coisa, a gente vai acumulando demais as coisas, acumulando demais coisas desnecessárias no nosso corpo, e uma das é o açúcar e também a parte de gordura que vem da nossa alimentação, que também o fígado ajuda nessa metabolização. Então, quando acontecem esses excessos, principalmente do açúcar, vai se acumulando coisas demais dentro do nosso fígado. E naturalmente, ele vai exportando gorduras, exportando açúcar para o nosso corpo, normalmente. Só que quando tem excesso, ele exporta demais, ele manda demais porque ele não aguenta. E da mesma forma com que ele exporta, ele tira dele e joga para as vísceras, né, como um todo, né, que também contribui com a gordura visceral, que eu já gravei um vídeo sobre gordura abdominal, que é a mesma que visceral, e diabetes. Então, a gordura no fígado, ela contribui como um todo para esse acúmulo de gordura na barriga, no coração, no pâncreas e em todas as nossas vísceras. Então,
a gordura no fígado, ela vem do excesso. Eu vou repetir, porque ela vem do excesso alimentar, principalmente do açúcar. E a gente vai entender nessa aula de hoje qual o tipo de açúcar que mais acumula gordura no fígado, que vai ser o mesmo que mais faz descontrolar a sua diabetes tipo 2 e que você nem percebe, você come esse açúcar e nem sabe que está comendo ele, porque você acha que não é açúcar. A gente vai ver no detalhe dessa aula hoje. Então, aqui, só para a gente fechar a ideia dessa parte aqui, que é importante para você entender o porquê a gordura no fígado vai dificultar você baixar a diabetes, que quando eu como demais, quando eu me alimento demais, principalmente de excesso de açúcar, que a gente vai ver alguns detalhes desse excesso de açúcar, que não é exatamente o açúcar de mesa, o nosso fígado, assim como ele exporta a gordura e o açúcar que naturalmente vai para ele armazenar, que está dentro do nosso princípio do funcionamento do nosso corpo, ele manda para ele mesmo e vai acumulando em forma de gordura. E aí altera tudo. O nosso corpo, toda vez que a gente sai do equilíbrio, ele tem um plano B e um plano C. Só que esse plano B e o plano C é ele pedindo socorro. É ele tentando arrumar algo que não era para estar ali, como o caso do fígado começar a tirar dele excesso de açúcar, tirar dele excesso de gordura, e ele acaba ele mesmo, no tecido dele mesmo, acumulando isso. E aí, quando acontece esse plano A, esse plano B do nosso corpo, acontece vários desequilíbrios, que aí que não compromete só aquele órgão, compromete outras coisas. E aqui a gente está falando de diabetes tipo 2, e isso vai fazer com que você descontrole a diabetes e dificulte você baixar se você não corrigir isso. E eu tenho algumas boas notícias para você nesse caminho. Então, dito isso, né, que é bem importante para a gente entender o processo, essa relação gordura no fígado e diabetes é perigosa? Então a gente já viu o que é. Mas por que essa relação diabetes tipo 2 e gordura no fígado é tão perigosa? Isso é o que acontece quando a pessoa tem gordura no fígado e não reverte. Sabe o que acontece? A pessoa que não tem diabetes, em 10 anos, em média, os estudos mostram isso, ela desenvolve diabetes tipo 2. Então, para uma pessoa desenvolver diabetes tipo 2, ela leva em média 10 anos. Lembrando que não é só um fator. A gordura no fígado que ajuda ela a desenvolver essa diabetes, é uma forma que o corpo está gritando e ele está gritando lá pelo fígado. Claro que vai ter outros fatores coadjuvantes nesse processo. Mas o que eu quero reforçar aqui é que a gordura no fígado pode e é uma das maiores causadoras da diabetes tipo 2, porque ela está relacionada à gordura abdominal. Se tem gordura no fígado, tem o excesso de gordura abdominal. Se tem excesso de gordura abdominal, tem reação inflamatória no corpo, excesso de produção, excesso de trabalho do pâncreas e excesso de açúcar no sangue. Então, desencadeia vários desequilíbrios. A gente vai entender esses detalhes. E essa relação é perigosa se você não reverter também a diabetes, não reverter também a gordura no fígado. Para quem não tem diabetes, para quem ainda não tem sintomas de diabetes, que é a glicemia alta, em 10 anos, em média, se ela não corrigir, só acumulando ali gordura no fígado, ela desenvolve diabetes. E para quem tem diabetes, também essa relação é perigosa.
Quem tem diabetes tipo 2 e mantém a gordura no fígado, ela descontrola essa glicemia, ela não consegue baixar. E aí as consequências disso são graves, porque a pessoa não consegue baixar a glicemia. Se essa glicemia é alta, de 200 ou mais, a pessoa pode ter várias consequências, problema no pé, problema no rim, problema no olho, problema no coração, problema nos nervos, e todas essas consequências aqui por dentro, né, como acontece isso por dentro, a gente tem um vídeo no canal que eu gravei uma playlist sobre a diabetes alta, o perigo que você não viu. Se você ainda não olhou essa playlist do canal Sucareto, olhe lá que essas consequências estão em detalhes. Voltando aqui para a gordura abdominal. Se a pessoa tem diabetes tipo 2 e mantém essa gordura abdominal, ou perdão, essa gordura no fígado, ela não consegue baixar a diabetes. A gente vai entender o porquê disso e o porquê é tão importante você prestar atenção nesse detalhe, se você tem gordura abdominal ou não, ou gordura no fígado ou não, e a diabetes tipo 2 junto. Para você reverter alguns processos que vão te ajudar bastante. E a gente vai falar disso nessa aula de hoje. E por quê, né? Por que isso acontece? Por que essa relação perigosa de tanto essa relação perigosa de gordura abdominal e diabetes, por que ela é tão perigosa? Por que isso acontece? E por que a pessoa com gordura abdominal fica diabetes tipo 2 ao longo dos anos? E por que quem tem diabetes tipo 2 descontrola a diabetes? E a gente vai entender isso agora. O que acontece? Seja para quem não tem diabetes e tem a gordura abdominal, ou a gordura no fígado, ou para quem já tem diabetes tipo 2 e tem a gordura no fígado também, é o mesmo ciclo. A questão vai ser o tempo que está acontecendo isso e também as reações do corpo. Porque para quem tem diabetes, para quem não tem diabetes, a reação, o grito do corpo vai ser diferente, porque ainda não tem glicemia alta e o corpo está tentando equilibrar e está acontecendo vários processos dentro do corpo, do plano A, o plano B, do plano B, o plano C do corpo, para tentar equilibrar. E aí, com o tempo, vai aparecer a glicemia alta, a diabetes, e também é o mesmo ciclo para quem já tem diabetes e tem essa gordura no fígado que impede essa pessoa baixar essa diabetes. E esse ciclo aqui para você ficar mais fácil de ver. Pronto. Então, esse ciclo ele se repete. Quando a gordura no fígado tá acumulada, então quando o fígado tá com excesso, acumulou ali a gordura, para você ter uma ideia, 5% de gordura acumulada já 5% de gordura no tamanho do fígado ali, que é de uma média de 1,5 kg, já tem a esteatose hepática, já tem a gordura no fígado. E quando tem essa gordura, e esse ciclo ele se repete da mesma forma. Essa gordura acumulada no fígado por excesso de alimentação, por excesso de açúcar, automaticamente a insulina fica alta. Como assim a insulina fica alta e o que é que tem a ver com isso? Quando o corpo usa o plano B e o plano C, ele tenta dar um jeito. Então, quando essa insulina fica alta, é o corpo tentando dar um jeito. O que é a insulina? É um hormônio produzido lá pelo pelo pâncreas. E a função desse hormônio da insulina
uma das funções é normalizar o açúcar do nosso sangue, porque a gente precisa do açúcar no sangue, que a gente chama de glicose, mas se tiver ele em excesso, ele é tóxico. E o nosso organismo, ele faz de tudo para estar em equilíbrio. Então, se tem excesso ali de açúcar, excesso de gordura no fígado, e esse fígado está jogando gordura, está jogando açúcar o tempo todo, o pâncreas automaticamente produz mais insulina para tentar equilibrar, que a função da insulina é baixar o açúcar. E aí você começa, nesse plano B do corpo, ele começa um desequilíbrio de produzir muita insulina. E produzindo muita insulina, dá problema, porque o pâncreas vai produzir um pouco de insulina para normalizar o açúcar, que a gente deveria se alimentar de uma forma equilibrada. Então, essa produção, excesso de produção de insulina, ela faz com que a pessoa tenha mais resistência à insulina. O que quer dizer isso? Que é o grande problema da pessoa que tem diabetes tipo 2. Ela tem resistência à insulina. Ela produz a insulina, mas não funciona. Então, esse excesso de produção de insulina e outros mecanismos que estão acontecendo dentro do corpo faz com que a própria célula do fígado, que a gente chama de hepatócito, rejeite o açúcar que essa insulina tem a função de tirar do corpo. E aí outras células, outras partes do corpo também rejeitam esse açúcar, que aí a gente acumula açúcar no fígado, que é a primeira escolha, acumula nas gorduras e acumula no músculo. Principalmente fígado e músculo, eles rejeitam esse açúcar porque tem demais. E aí o pâncreas produz mais insulina porque ele reconhece que tem açúcar. O fígado rejeita o açúcar, apesar de ele estar exportando lá, então vira uma loucura. E o músculo também rejeita esse açúcar e a gente chama esse mecanismo de rejeição, de resistência à insulina. A pessoa tem insulina, mas a insulina não funciona direito. Então, eu vou ter uma hiperprodução de insulina e uma hiperprodução de açúcar, um hiperacúmulo de açúcar e começa a desequilibrar todo o meu corpo. E aí o ciclo não para por aí. Essa resistência à insulina aumenta a gordura no fígado. Por quê? Tem que sair de alguma forma ali aquele açúcar, aquele acúmulo. O corpo entra em desequilíbrio, acumula mais gordura no fígado, né? Vem de outros processos, acumula mais. E aí quando acontece isso, a pessoa está ofertando mais comida, ofertando mais fonte de açúcar, fonte de gordura em exagero, para acumular a gordura ali no fígado, e aí acumula tanto a gordura no fígado, a gordura abdominal, e isso desequilibra o corpo como um todo. A resistência à insulina, o acúmulo de gordura abdominal, o excesso de açúcar, a glicemia alta, faz com que o corpo faça várias reações inflamatórias. Para você ter uma ideia, a gordura ali visceral, abdominal, hoje é catalogado 35 hormônios, em média, né? Já pode até ter mais nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mas 35 hormônios inflamatórios que a gordura ali acumulada, que veio desse processo, está produzindo. E o seu organismo, o corpo, entra num processo, nesse ciclo sem fim. Até o momento da pessoa que não tem diabetes aparecer diabetes. Então, a diabetes tipo 2, ela é um sintoma. Ela é seu corpo gritando por socorro, que já levou alguns anos nesse processo. Claro que aqui eu estou exagerando a parte final, né? Exagerando, na realidade, ou mostrando a parte final. Mas eu quero te dizer que isso acontece lentamente.
Sabe quando você vai engordando lentamente? Sabe quando a barriguinha vai aumentando lentamente, ano após ano? Então, a gordura no fígado vai acontecendo da mesma forma. Da mesma forma, a gente vai ver qual o tipo de açúcar que mais causa e como você reverter essa gordura no fígado que vai te ajudar a baixar essa diabetes. Então, eu quero reforçar aqui que esse ciclo ele se repete o tempo todo. Inclusive para quem tem diabetes tipo 2 e tem essa gordura no fígado. É o mesmo mecanismo. E o que causa mais a gordura no fígado? Gordura dietéticas, só deixa eu aumentar aqui para você, ou açúcar. Gordura dietéticas aqui foi um termo que eu coloquei, mas gordura da comida. Gordura da comida ali, seja animal, seja vegetal, seja aquela carne gorda que você gosta assada, ou aquela carne de bovino ou de porco assada, ou gordura vegetal, ou açúcar, que causa mais essa gordura no fígado. A gente vai ver agora. Esse tipo de açúcar que eu vou te mostrar é o que mais causa gordura no fígado. Frutose é o nome do açúcar das frutas. É isso mesmo. A frutose é o que mais causa gordura no fígado. E hoje eu vou te mostrar alguns detalhes. Tem outros vídeos aqui no canal Açucareto falando sobre esse açúcar e da importância da pessoa com diabetes saber que existe esse açúcar para ela não comer demais pensando que não vai alterar a diabetes. E você vai entender o porquê eu estou falando isso agora. Então, o açúcar que mais causa a gordura no fígado é a frutose. Por quê? A frutose, ela é um tipo de açúcar das frutas. Ela é o açúcar que as frutas contêm. Ela não passa pelo processo da insulina. Então, o que é natural o processo da insulina? Que é a primeira escolha do nosso corpo de absorver o açúcar. A gente come nessa refeição, seja qualquer refeição, o nosso intestino fino, absorve o açúcar, joga no sangue, e quem tira do sangue para nossas células usar é a insulina, que a insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas que a gente acabou de ver. Então, esse é o processo natural da insulina que acontece pela maioria dos açúcares. A frutose é um tipo de açúcar que vai direto para o fígado, vai ser metabolizado, processado, digerido, transformado lá no fígado. Então, lá no fígado acontece a quebra dessa frutose, que vai para uma parte para a glicose e a outra para galactose, que é outro tipo de açúcar. Então, a glicose, ela é um formato de açúcar que o nosso corpo absorve. Então, tudo que vem fora desse formato, o nosso próprio corpo transforma em glicose, quebra, metaboliza, transforma em glicose para o nosso corpo usar. E a maioria do açúcar das frutas, da frutose, não está nas frutas. A maioria do açúcar que você come, chamado frutose, não está nas frutas que você come. É isso mesmo. E por isso que é um perigo que você não vê para quem tem diabetes tipo 2, principalmente. E para desenvolver diabetes tipo 2, porque acumula lá no fígado e você vê a sua glicemia capilar, você não consegue ver o resultado desse açúcar na hora, porque vai para o fígado e ele vai processar, e depois que ele vai cair lá no sangue, depois que você detecta, muito de 2 horas depois, muito tempo de 4 horas depois, dependendo do acúmulo ali, você detecta a glicemia alta. Aí, às vezes, você comeu a sua alimentação, que é prescrita ali, aí você não entende por que aumentou. Às vezes,
é essa frutose acumulada, é essa gordura no fígado acumulada que você não percebe. E antes da gente entrar na boa notícia que eu tenho para te dar sobre a gordura no fígado, de onde está? Onde está essa frutose que não está nas frutas? As frutas, elas têm frutose, é o mesmo açúcar que eu vou te falar, só que ela tem uma quantidade pequena. E além desse açúcar, né? Uma banana, uma maçã, cada fruta ela vai ter uma quantidade diferente ali desse açúcar, umas mais, outras menos, mas ela vai ter outros nutrientes que são importantes para você. Então, se você não come exagerado, também, além do açúcar em si, outras vitaminas, sais minerais e outros componentes ali que é importante para o nosso corpo que a gente não produz e que são importantes a gente comer, questão das frutas. Mas a maior parte do açúcar que você come, possivelmente, e que leva a essa esteatose hepática, essa gordura no fígado, e leva também ao desequilíbrio da diabetes tipo 2, é o açúcar da indústria, que tem frutose. Como assim tem frutose? A indústria, boa parte dos alimentos refinados, industrializados, eles têm a frutose do xarope de milho. Antes era feito de outra forma, mas hoje ela é feita do xarope de milho. Essa frutose é extraída do milho, porque é mais fácil e o milho é mais fácil de plantar e tem grande volume, se torna barato para a indústria fabricar esses xaropes. E por que ela faz isso? Dá mais sabor aos alimentos. Esses alimentos duram mais na prateleira, duram 2 anos, duram 1 ano. Dá mais crocância, fica mais crocante, mais saboroso. Tira o doce, né? Não fica aquele doce enjoado. Por exemplo, o refrigerante, se você tomar um refrigerante, ele é doce, mas ele não é enjoado. Então, a frutose, ela tem esse poder. Se você come um biscoito, por exemplo, recheado, eu me arrisco a dizer que 60% ou mais ali é frutose. E aquele doce lá não fica enjoado porque contém frutose. Então, a frutose, ela virou um grande trunfo da indústria alimentícia, né, do processamento, por esses 3 principais fatores. Ela dá crocância, dá cor, dá sabor. E dá durabilidade, é mais barato. Então, várias outras coisas. E aonde a gente encontra isso na indústria? Para você imaginar, no molho de tomate, no molho shoyu, tudo praticamente hoje que é industrializado e refinado, ele contém a frutose, contém xarope de milho. Às vezes vem o nome xarope de milho, às vezes vem um outro nome que você não reconhece que é açúcar. Mas eu quero que, a partir desse momento aqui, que você esteja assistindo esse vídeo, essa aula daqui sobre gordura no fígado e diabetes, que você saiba que todo alimento refinado, todo alimento processado, praticamente tem frutose, uns mais, outros menos. E com isso, vai acumular lá no seu fígado, e o seu fígado fica só pingando açúcar, pingando gordura, e que vai te prejudicar, vai impedir você baixar essa diabetes, vai impedir que você controle essa diabetes de uma forma mais simples. E também vai contribuir para que a sua barriga aumente muito mais e acumule gordura abdominal. Então, eu quero reforçar aqui que a frutose é o açúcar das frutas, mas a maior parte do açúcar das frutas que você come não está nas frutas, está nos alimentos industrializados, das mais várias formas. No método açucareto, quando eu falo de alimentação, né, que eu tenho um método de ensino para a pessoa aprender a comer o que gosta, controlar a diabetes por dentro, que eu chamo de refeição coque-pê. Ela aprende a função dos alimentos, como ela adapta isso no dia a dia dela, se ela tem a receita do nutricionista, ela entende essa receita do nutricionista, ela consegue fazer as coisas de um modo simples, mas entendendo como consertar, entendendo essa função dos alimentos,
essa função de nutrição, né? De como nutrir o seu corpo, entendendo essa diabetes por dentro, comendo o que gosta e conservando essa diabetes por dentro. Então, na refeição Coque-P que eu ensino, eu ajudo a pessoa com diabetes tipo 2 a identificar o que ela está comendo de frutose que ela nem sabe. Porque, às vezes, você está comendo algo achando que vai baixar a tua diabetes e acaba aumentando ou descontrolando. Porque como eu te falei eu falei para você que a frutose, ela vai aparecer lá no sangue em forma de glicose bem depois, enquanto a glicose, por exemplo, quando você come um açúcar normal, né, um outro tipo de açúcar, ele leva em média de 15 minutos a 2 horas para aparecer. Então, se você verifica a sua glicemia antes das refeições, 2 horas depois, esse açúcar que você comeu, esses outros tipos de açúcar, você consegue medir numa glicemia capilar. A frutose não tem esse detalhe. Então, às vezes, você usa um adoçante que tem frutose, muita frutose, e você acha que não está interferindo no controle da sua diabetes. Às vezes, está acumulando gordura no fígado. Às vezes, você compra um alimento que que está escrito lá que é para diabético, ou te falaram que diabético pode comer, e aí acumula mais gordura no fígado. Aí você acha, porque você come, verifica a sua glicemia capilar, dá ok. Só que você não sabe o perigo que está escondendo, que está acumulando lá no seu fígado e vai ser liberado depois. Aí, às vezes, descontrola do nada e você não sabe. Você não sabe de onde vem. E quando eu falo de comida para diabético, ironicamente, por quê? Não tem comida para diabético. Tem comida que alimenta o nosso corpo. Assim como um excesso de alimento de frutose faz mal para quem tem diabetes, faz descontrolar, ele não faz bem, faz mal para quem não tem diabetes também. Então, não tem comida para diabético, tem alimento. E se você aprender a comer o que você gosta, consertando a diabetes, você diminui também reverte essa gordura no fígado. E dessa reversão que eu quero te falar, que é uma notícia boa, né? Então, até que enfim, veio uma notícia boa nesse processo. A notícia boa é que gordura no fígado tem reversão. Tem como você acabar. E aí eu não estou falando de medicamento. O medicamento ajuda. Mas o que mais vai te ajudar a reverter essa gordura no fígado é você aprender a se alimentar, aprender a comer direito, a comer comida de verdade e fazer o teu corpo voltar ao equilíbrio. Porque quando tem a gordura no fígado, esse corpo está desequilibrado. Ele está gritando ali, tentando usar o plano A, o plano B, o plano B, o plano C, o plano D. O plano A seria equilíbrio. Toda vez que a gente coloca o nosso corpo em desequilíbrio, ele vai desequilibrando em efeito cascata outras coisas. Então, a boa notícia aqui é que a gente pode reverter. E a gente pode reverter com comida de verdade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E nessa reversão aqui, acontece isso. Na diabetes tipo 2, quando você reverte essa gordura no fígado. A reversão é acabar realmente com a gordura no fígado. É realmente não ofertar mais tanto excesso de açúcar e eliminar aquela gordura que está ali. E você faz de duas formas, né? Tanto comendo equilibradamente para a quantidade que é suficiente para você, não precisa passar fome, comer equilibrado, comer comida de verdade, sem excesso de nada, não precisa passar fome, nem precisa entrar em dietas restritivas malucas. Mas quando você faz isso, você não acumula mais gordura no fígado. E também a atividade física, o sono,
gerenciar a sua vida para não ter estresse desnecessário. Quando eu falo de estresse desnecessário, são coisas que você não pode resolver, não consegue resolver e acaba se preocupando demais. Às vezes com filho, às vezes no trabalho, às vezes com outra pessoa, que você vai ver que se você não se preocupar, não vai resolver nada, não vai adiantar nada e acaba você produzindo hormônios como cortisol, por exemplo, em excesso, que facilita o excesso de açúcar, facilita o excesso de produção de insulina, facilita essa resistência à insulina, facilita você manter a gordura no fígado e facilita a gordura abdominal e facilita o descontrole da diabetes. Então, um estressezinho, certo? Não estou dizendo que a nossa vida tem que ser ao mar de rosa, mas a questão é como gerenciar a nossa vida para que a gente tenha vida de qualidade. Então, esses 2 pontos fazem com que você reverta a gordura no fígado. É não acumular mais açúcar e você não acumula comendo comida de verdade em equilíbrio. Quando digo comida de verdade, é arroz, feijão, frango, carne, salada, comida de verdade. E também queimando o que está ali, né? Não só no fígado, mas na gordura abdominal como um todo, e queima pela atividade física, pela força muscular, principalmente, que ajuda muito o diabetes. Então, quando a gente faz isso, essa reversão, acontece isso com a diabetes tipo 2. Essa reversão, essa gordura no fígado sai e você controla a diabetes mais fácil. Como eu te falei lá no meio do vídeo, esse ciclo, se você não reverte isso, fica se repetindo. Gordura no fígado, aumento de insulina, aumenta de insulina, mais resistência à insulina, a insulina não funciona direito, mais resistência à insulina, mais açúcar no sangue, e começa um descontrole total da diabetes e começa uma dificuldade para você baixar essa diabetes. Então, quando você consegue reverter, consegue ir diminuindo realmente essa... Nem precisa, para baixar a diabetes, nem precisa reverter totalmente a gordura no fígado. Enquanto você vai baixando a gordura no fígado, vai revertendo, essa diabetes já vai baixando. Um exemplo disso é uma pessoa que eu estou acompanhando com diabetes tipo 2 e ele não estava conseguindo baixar. Glicemia em jejum dava acima de 200. A gente não sabe antes do acompanhamento, porque ele só verificava em jejum. Mas em alguns momentos chegou a 300, 500, já chegou, mas quando ele chegou para mim, a glicemia dele dava 200, 200 e pouco, o mais baixo em jejum era 191 e 200 e pouco no decorrer do dia. Está diminuindo, né, a gordura no fígado, e a gordura no fígado dá para ver pela ultrassom abdominal, um exame simples de fazer. Tinha ali a gordura no fígado e a circunferência abdominal aumentada. A circunferência abdominal dele, a circunferência da barriga estava 109. Como dá para saber, eu já gravei uma aula sobre a gordura abdominal e a diabetes, e lá eu mostro como você medir a gordura abdominal, a cintura. Então veja lá o vídeo, veja essa aula e saiba como medir essa gordura abdominal. Então, a circunferência abdominal dele, 109. E o risco dele está muito aumentado, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O masculino, o ideal é estar mais próximo de 94, essa circunferência abdominal. Se dá de 94 a 102, a gente já está num risco aumentado de ter várias outras consequências, principalmente cardíaca, e isso faz com que não baixe a diabetes. Se ela passa de 102, esse risco é bem aumentado. E nesse caso dessa pessoa, está com 109. E a gente começou a fazer o método do açucareto para ajudar ele a baixar essa glicemia para 130. Em 2 semanas,
já entrando na terceira semana, a glicemia dele em jejum passou para em média de 94 em jejum. 94, 93. E 2 horas depois das refeições, a gente ainda não alcançou, tá? Com mais ou menos 40 dias, ainda não alcançou 130. Mas chega a 160, 170. E isso, quando ele fizer o exame novamente da esteatose hepática, da gordura no fígado, eu tenho certeza que vai estar bem diminuído. E ele vai nesse processo fazendo o método até melhorar, aliás, ele consegue fazer o método aplicando isso na vida dele como um todo, de uma forma simples e vantajosa para ele, como eu gosto de falar. Porque ele consegue adaptar, ajustar os hábitos dele, e com isso, ajustando esses hábitos, sem sofrimento, sem dieta restritiva para diabetes, sem comida para diabético, ele consegue baixar a diabetes. E com isso, ele está diminuindo a gordura no fígado. E como a gente sabe, sem o exame que ele está diminuindo a gordura no fígado? Lembra que eu falei que a circunferência abdominal estava 109? Em 3 semanas, ele baixou para 106. Então, 3 centímetros de circunferência abdominal é bastante. Dá uma diferença na camisa, bastante, viu? E aí, claro que daqui a 30 dias a gente volta a falar, e aí eu tenho certeza que ele está seguindo o método e vai estar mais baixo, essa gordura abdominal vai estar mais baixo, essa glicemia pós-refeição, que antes das refeições ele já conseguiu ficar ali no padrão ótimo, né? Que é 80 a 100 antes das refeições, e 2 horas depois das refeições dá em torno de 130. 130, 140 até 150. Então, é a nossa meta de glicemia. Então, se você tem diabetes, não sabe que tem gordura no fígado, mas tem a circunferência abdominal mais aumentada, não precisa ser obeso, não precisa estar gordo demais, não. Às vezes, só aquela barriguinha aumentada. Meça, uma fita de costura mesmo, né? Se der acima de 94, 102, quanto mais distante disso, volte com seu médico, fale isso, e aí verifique se tem gordura no fígado, porque aí fica mais fácil de você criar um caminho para baixar essa diabetes. Sabe o que está te prejudicando para baixar a diabetes. E para baixar a diabetes, para você saber que está com uma diabetes tipo 2 descontrolada, você tem que medir, certo? Como eu gosto de falar no método açucareto. Se você não sabe para onde vai, de repente você pode chegar em algum lugar que você não queira, ou não queria estar lá com uma consequência da diabetes. Então, verificar se tem gordura no fígado, medir a circunferência abdominal, verificar a sua glicemia, se está nessa glicemia ótima e nesse padrão de glicemia ótima, são coisas que você pode fazer. Inclusive, verificar a circunferência abdominal e verificar a sua glicemia, você consegue fazer isso agora. Me conte aí nos comentários se a sua circunferência abdominal ela está aumentada, está um pouquinho maior que 94. E se você faz o seu mapa de glicemia, você verifica a sua glicemia, se você tem a sua meta de glicemia, sabendo onde você está e para onde você quer chegar com o seu controle da diabetes. Me conte aí nos comentários. Quando você comenta ou pergunta algo desse vídeo aqui, porque eu trouxe uma noção para você aqui, tem muito mais coisas mais profundas, só que eu já falo muito aqui, né? Então, se eu me aprofundar muito mais, eu deixo para outro vídeo para aprofundar em outro detalhe, mesmo do mesmo assunto. Então, quando você comenta e tira suas dúvidas aqui, é uma forma da gente se comunicar. E aí, eu vou gravando outras aulas, vou respondendo seus comentários, para te ajudar a baixar essa diabetes para 130 pós-refeição de uma forma simples e vantajosa para você. Quando eu digo simples e vantajosa para você, é porque baixar a diabetes, manter a diabetes controlada tem que ser fácil para você. Ela tem que ser sem sofrimento, ela tem que ser no seu dia a dia.
E tem que ser vantajoso para você, sim. Por quê? Quando você faz as coisas de acordo do jeito que você funciona, para baixar uma diabetes, para baixar uma gordura no fígado, para baixar uma gordura no abdômen, você consegue manter, ajustar o hábito, né? E manter isso por muito tempo, o resto da vida, sem sofrer, porque você está fazendo algo que é vantajoso para você e simples para você fazer, inclusive na alimentação, na atividade física, no sono e outras coisas que permeiam, que rodeiam isso para você conseguir baixar essa diabetes. Então, comente se você gostou desse vídeo, se você não gostou também, tudo bem. Eu sei que eu falo muito, mas eu vou continuar falando do mesmo jeito, ou do mesmo jeito não, aprimorando, mas eu vou continuar falando aqui no canal Açucareto. E aí me conte alguma coisa, porque se você gosta, se você não gosta da aula, se ficou dúvida, o que você gostaria mais de saber sobre diabetes tipo 2 por aqui, porque a gente vai se comunicando. E aí eu vou te ajudando para você viver uma vida cada vez mais de qualidade, uma vida extraordinária que Deus fez para você viver. Que diabetes é só um detalhe, é só um ajuste que precisa prestar atenção, mas que não pode impedir de você viver a vida extraordinária que Deus fez para você viver. Então agora chegou o momento de você compartilhar com 2 pessoas que têm diabetes ou está pré-diabético. Você vai ajudar de alguma forma essas pessoas. Compartilhe. Quanto mais informação a gente tem sobre diabetes, mais a gente consegue baixar essa diabetes, mais a gente consegue não ter problema, não ter consequências da diabetes, que são danos que a gente nem consegue mensurar o prejuízo para a pessoa que tem diabetes tipo 2. Então, compartilhe agora com 2 pessoas e até a próxima aula.